E sejam bem-vindos, meus amigos e queridos hobbits. Esse é o Majestic Cinema e Tecnologia em sua primeira transmissão aqui pelo YouTube. Desde já eu quero agradecer a sua presença e dizer que é uma enorme satisfação ter você aqui nos assistindo. O meu nome é Ed Diniz e serei seu apresentador e também serei seu guia aqui nesse primeiro programa. Esse é o Majestic Cinema e Tecnologia que está começando agora. Para a nossa primeira apresentação, para a nossa primeira transmissão, eu não vou falar de um grande herói dos cinemas, não. Não vou falar de Batman vs Superman ou de Capitão América Guerra Civil, ou até mesmo do X-Men Apocalipse, não. Eu vou falar de um herói de coração grande, isso sim. Um herói que vive na selva, um herói criado por lobos. Mowgli, o Menino Lobo. Mowgli é um personagem fictício criado em 1894 pelo escritor britânico indiano Joseph Rudyard Kipling. O nome verdadeiro do personagem principal dessa história não é Mowgli, e sim Mowgli, com W, que significa sapo na linguagem criada pelo autor. Como é que é sapo? Hello, my honey, hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Então tá. O tema abordado na época já não era novidade, pois já existia um conto semelhante ao de Mowgli, o conto de Rômulo e Remo, a história em que os gêmeos bebês foram criados por lobos que posteriormente fundariam a antiga Roma. Com a fama, o conto foi escrito por outros autores e inclusive a Disney não ficou de fora, pois em 1967 um filme baseado na história foi lançado pelo estúdio. Pouco tempo depois, outra história ganhou fama com relação entre homem e animal, a história de Tarzan. Além de tudo, a história de Mowgli é muito utilizada como referência às leis da sobrevivência dos escoteiros. Mas antes de contar a história do personagem em si, vamos dar uma olhada em quem criou a história de Mowgli. Rudyard Kipling, um grande escritor, um grande mestre. Joseph Rudyard Kipling é um célebre escritor britânico conhecido por suas poesias, romances e contos. Nascido em 1865 em Bombay, na Índia, então sob o domínio imperialista inglês, o autor cresceu aprendendo os costumes ingleses e indianos, já que vivia em um contexto que lhe dava experiência de ambas as culturas. Um de seus livros mais conhecidos, se não o mais conhecido, principalmente depois da adaptação cinematográfica da Disney em 1967, é o Livro da Selva, The Jungle Book, escrito em 1894. Mesmo que somente com a obra A Luz que Não Se Apagou o autor tenha sido laureado com o Nobel em 1907, foram as diversas histórias que compõem as aventuras de O Livro da Selva que ficaram imortalizadas na versão da Disney nas aventuras de Mowgli. Certo dia, um guarda florestal encontrou um jovem talentoso em uma floresta na área central da Índia. Como o jovem possuía algumas habilidades extraordinárias de caça e rastreamento, o guarda convidou Mowgli a se juntar no serviço florestal. A origem de suas habilidades está atrelada à sua criação, pois o protagonista teria sido criado por uma matilha de lobos. Mowgli perdeu seus pais após um ataque de um tigre, quando ele era apenas um bebê. Incrivelmente, o bebê sobreviveu e foi encontrado e adotado pelos lobos. O bebê teria sido batizado de Mowgli, que significa sapo, por ser pelado, ou seja, não possuir uma camada de pelos como os lobos. O bebê cresce com seus irmãos lobos e aprende a caçar e outras habilidades que um humano normal jamais conseguiria aprender. Além do mais, ele tinha uma capacidade única entre os lobos, a capacidade de retirar todos os espinhos do corpo de seus companheiros com toda facilidade. Com o passar do tempo,
Mowgli encontra uma aldeia de humanos e se deparou com um casal que teria perdido seu filho pelo mesmo tigre que teria matado os pais de Mowgli. O casal então resolve adotar o menino lobo. O tigre que matou os pais do garoto ainda o persegue. Ciente da situação, Mowgli faz uma armadilha para o tigre que cai em um barranco e é morto e pisoteado por uma manada de búfalos. Após sua morte, sua pele é arrancada pelo menino lobo. Enquanto esfolava o tigre, um caçador avistou a cena e incita os moradores de uma aldeia a persegui-lo. Para piorar a situação, o caçador ainda captura os pais adotivos de Mowgli. Enfurecido, Mowgli envia búfalos e elefantes para a aldeia dos caçadores. Por fim, Mowgli reencontra seus pais adotivos e decide aceitar sua verdadeira natureza de um ser humano, passando a viver com eles. E como a maioria de vocês já deve saber, esse ano tem a versão live action do filme Mowgli, o Menino Lobo. Interpretado pelo ator mirim Neel Sethi, vai sair dia 14 de abril nos cinemas, aqui no Brasil, é claro. Are you alone out here? What are you doing so deep in the jungle? Don't you know what you are? I know what you are. I know where you came from. Poor, sweet little cow. I'll keep you close. Let go of your fear now. And trust in me. Nesta versão live action de Mowgli, o Menino Lobo, grandes atores emprestaram suas vozes para os personagens que vão estar no filme. E eu tô falando de nome grande mesmo. Por exemplo, Lupita Nyong'o é a doce mãe loba Raksha. A Idris Elba é o temido tigre Shere Khan. Scarlett Johansson é a estonteante serpente K. Sir Ben Kingsley é a protetora pantera Bagheera. Christopher Walken é o rei Lowe. Giancarlo Esposito é o líder dos lobos, Aquela. O simpático Bill Murray como o simpático urso Baloo. E o personagem central da história, Neel Sethi, vai interpretar Mowgli. E se você assistiu a versão animada de 1967 que a Disney produziu e gostou muito daquela música Somente o Necessário cantada pelo Baloo, pode ter certeza que ela vai estar também na versão live action, pois o ator Bill Murray, junto com o ator mirim Neel Sethi, cantaram no programa de Jimmy Kimmel Live no YouTube. Dá só uma conferida. Now it's like this, little britches. All you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I love that movie. I think, and the you know the song. Well, you guys sing the song, a little bit of the song "Bare Necessities" in the movie. Yes. Yeah.
Do you remember the song? Do you know it by heart? Would you be willing to sing the two of you as I know People. because I happen to have a microphone right here, and also an Oprah magazine if you need that. Or okay, I'll leave that right here. Yeah. Okay, here we go. It's Bill Murray and Neil Seddy. We have not rehearsed this. A 5, 6, 7, 8. They're called the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities of modern nature's recipes that bring the bare necessities of life. Take me up. Wherever I wander, Wherever I wander, wherever I roam, wherever I roam, I'm gonna be fonder. The bees are buzzing in the trees, to make some honey just for me. when If you look under them rocks and plants and then take a glance at them fences and then then maybe try a few. they're better than they look. And they tickle going down. The bare necessities of life will come to you. will come to you. Will come to you. One more time. Will come to you. Bom, galera, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Esta foi a nossa primeira transmissão do Majestic Cinema e Tecnologia aqui no YouTube. E eu agradeço a você por ter assistido. E até a próxima. I couldn't be found out my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance